papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito. Com Júnior Dezuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Muito bom dia, Júnior Dezuani. Está aqui conosco o advogado que vai falar sobre sua saúde, seu direito. E hoje o assunto, a pauta é prontuário médico. Um assunto bastante interessante. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Zé. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes do J7. É isso aí, Marcão. Um assunto que diz respeito a todos nós, como a saúde abrange a todos, né? Nós vamos falar do prontuário médico, que é um documento importantíssimo. Que é aquela fichinha, aquele cadastro que o médico tem para saber o passo a passo, se você progrediu no tratamento, enfim. É o histórico. E é obrigatório, né? Sim, é o histórico da sua vida, da saúde, né? Da saúde. Da sua vida e da sua saúde, como ela tem caminhado ao longo do tempo, né? Então, é um documento que todo o médico ou todo profissional de saúde, né, seja no âmbito do consultório ou no âmbito hospitalar, ele tem lá um acompanhamento, né, da sua vida. O que contém esse documento? Né? Todos os diagnósticos, prognósticos, exames, todos os medicamentos, procedimentos. Então, realmente é uma quantidade enorme de informações que te acompanha, que justamente é o que pautam os novos tratamentos, as novas possibilidades. Se o tratamento está evoluindo, se ele estacionou. Sim. E ali contém as informações, inclusive até para poder fazer um acompanhamento de pesquisas, inclusive, né? Só que nós entramos numa questão das informações que ali estão, né? Como nós citamos no programa passado, anterior, da questão de informações da LGPD, né? Enfim, mas existem alguns critérios a serem tomados aí, né? Então, importante é que o profissional registre todos os fatos ocorridos com o paciente, né? Isso porque, numa questão jurídica, o primeiro documento, o documento mais importante, é o prontuário médico, porque é ele que vai relatar todos os acontecimentos, todos os fatos, e é a partir dos fatos que se analisam os resultados ou possíveis erros ou não constantes num caso a ser estudado, né? E o que é importante, tanto aí nós estamos a analisar o prontuário do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do paciente, né? Lembrando que o prontuário médico, ele é um documento de propriedade do paciente e de posse do profissional de saúde. Ou seja, ele está sob a guarda do profissional ou do estabelecimento médico, né, do hospital, mas ele é propriedade exclusiva e única do paciente. Então, alguns cuidados que o profissional deve ter. Anotar de maneira clara e completa as informações que ocorrem com o paciente, para não deixar nenhuma possibilidade, nenhuma lacuna dentro desse prontuário que pode ensejar alguma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pode. Caso eu queira mudar de médico durante esse tratamento, vou procurar um outro médico. Esse prontuário, ele deve acompanhar, o médico deve deixar à disposição do paciente e do futuro médico? Sim. Ele, como eu disse, ele está de posse do profissional, sim, mas é propriedade do paciente. Até para facilitar para o próximo médico. Exato, é o histórico, porque isso não acontece, não é comum. Então, o assunto prontuário vem para alertar ao indivíduo, cidadão, de que ele tem direito a isso, é um direito dele. Mas poucas pessoas buscam isso. Então, troca de médico é um caso, troca de médico, e aí ele relata todos os fatos. E se há custos, né? Porque você disse que o médico está de posse, né? Exato. Caso eu solicite requisito, ele pode cobrar por isso? Há custos para a disponibilização desse prontuário médico? Olha, não existe regramento sobre isso, a legislação não diz nada sobre isso. Mas, evidentemente, que se for um prontuário físico, o profissional vai ter que ter gasto com fotocópias, então ele pode sim cobrar o custo disso, mas desde que seja um custo razoável. Sim. Não pode ser uma cobrança excessiva. Para a liberação não tem uma cobrança? Não tem. A liberação, isso é propriedade, é um direito dele, mas existem custos, mas os custos que sejam isso vale tanto para
para a saúde pública, como também a particular. Exatamente. Mas, em geral, não há cobrança. Né? Em geral, não há cobrança. Mas, se houver, tem que ser dentro do razoável. Né? E o razoável é a questão de mercado, né? O número de fotocópias, enfim. Né? Quando for digital, aí já não. Né? O digital é o equipamento que você leva lá um equipamento de informática, faz um pendrive ou por e-mail mesmo, dependendo. É que geralmente são arquivos pesados em função de registro, de ressonâncias, enfim, né? Mas há possibilidade? Dentro do razoável, tudo dentro do razoável. E por quanto tempo tem que ter esse prontuário? Olha, o prontuário, aí sim, o prontuário, se físico, né, em papel ainda, a guarda dele é por 20 anos. 20 anos? 20 anos deve ser guardado. Agora, se já for digitalizado ou informatizado, isso aí não tem prazo, ele tem que ser ad eterno, vamos dizer assim. Tem que ser guardado de maneira duradoura. E a questão do tempo da pessoa, o paciente solicitou esse prontuário. O profissional ele tem um tempo para estar disponibilizando isso? Então, da mesma maneira, não há uma regra sobre isso, qual é o tempo, mas também é um tempo razoável que se pede. Vamos colocar 10 dias para que se identifique o prontuário dentro de um arquivo e faça as cópias. Então, mas não tem um tempo, mas é um tempo razoável que seja possível. Mesmo porque, quando a pessoa pede um prontuário, muito provavelmente ela já está necessitando dessas informações para um novo tratamento, exemplo do que o Marcos falou, né? Do profissional. E se o profissional não disponibilizar esse prontuário? Então, aí começam os problemas, né? É direito, ele não pode se negar. Inclusive, o CRM, Conselho Regional de Medicina, no Código Deontológico, no Código de Ética Médica, ele diz que é obrigação o fornecimento. Né? E depois, a negativa do fornecimento do prontuário médico pode ensejar uma ação, inclusive, de danos morais na justiça. Porque é dele, né? Porque é do paciente. É do paciente, propriedade do paciente. Assim como outro ponto importante é a questão propriedade dele e das informações e o sigilo das informações. Que aí entra na LGPD. Na LGPD, mas até antes da LGPD, a questão dos dados médicos já tinha uma proteção. Já eram protegidos. Inclusive, no Código de Ética Médica, tem a responsabilidade do profissional em manter sigilo sobre isso. Na relação médico-paciente. Assim como existe do advogado com o seu cliente, até a gente usa muitos exemplos do próprio padre no confessionário. Né? Eu estou dizendo isso nas questões onde eu recebo uma informação e eu não posso passar para até mesmo de crimes que possam ensejar responsabilização de crime para a pessoa que confessou isso. Eu sou primo, não, é meu irmão, eu vim buscar o prontuário aqui e tal e tudo mais. O profissional pode falar, não, para você eu não passo, não posso passar para você. O prontuário só pode ser entregue para o paciente ou para o seu representante legal, no caso os pais, ou alguém, ou representante legal nomeado. Ou o filho que está levando o pai, né? Filho e pai já não. Não pode. Aí, se for maior... É o contrário, né? O filho quando o responsável pelo menor são os pais, ou o responsável legal. Para entrega do prontuário a terceiros, tem que ter uma autorização expressa. Então, o seu representante legal, por exemplo, um advogado com uma procuração específica, ele pode retirar. Alguém da família com uma autorização expressa pode retirar. Ou, um terceiro caso, que é por ordem judicial. Um juiz determina, que isso acontece muito. Em questões de averiguação, por exemplo, de erro médico, ou problemas quando a morte de alguém, e o prontuário pode elucidar, então, aí uma determinação judicial pode liberar. Há casos em investigação, enquanto o inquérito policial está ocorrendo, a autoridade policial requisita o prontuário médico para fazer o acompanhamento. É comum o delegado de polícia fazer o pedido prontuário e os médicos se negam a entregar. Porque ele não tem autoridade para isso. Então, existe até um conflito. Então, muitas vezes, busca-se a autorização judicial, o médico, aí com a autorização judicial, ele entrega a documentação, e aí um detalhe vai lacrado,
a entrega para quem a justiça determinar e colocando documentos sigilosos e informação. Porque isso é muito grave, a questão da divulgação dessas informações. Então, quando acontece um óbito, por exemplo, a pessoa da família quer ter acesso a esse prontuário, tem que fazer um trâmite judiciário. Não, aí a questão, quando dá o falecimento, aí existe uma outra exceção. Aí as pessoas, cônjuge pode, os filhos podem, porque a pessoa não tem. Mas mesmo assim, só essas pessoas têm essa possibilidade. Porque mesmo depois da morte, as informações, existe o direito ao sigilo das informações. E também, alguns casos, dependendo do motivo da morte, né, o médico também pode se restringir. Por exemplo, se o indivíduo faleceu por AIDS, por exemplo, que era um caso muito comum, alguém da família, evidente, sabia. Mas para terceiros, a família mesmo não gostaria que fosse divulgado. Né? Tem até questões, porque vai no atestado de óbito o motivo da morte. Então, sai a partir do prontuário médico ou da necrópsia, verifica-se, e a família, às vezes, não quer que isso conste no atestado também. Então, você vê que o prontuário ele é um documento muito importante, né? Não só em vida, até como pós. Né? E a questão do sigilo é interessante, porque há casos relatados. Tem um caso emblemático nos Estados Unidos, chama Tatiana Tarasoff. Ela foi assassinada pelo ex-namorado. E depois que ela veio a falecer pelo assassinato, a polícia investigando, no prontuário médico psicológico do ex-namorado, ele já havia relatado em várias sessões ao seu psicólogo que ele tinha impulsos de matá-la. E aí coloca-se a questão ética. Era obrigação do profissional alertá-la? Era obrigação do profissional comunicar à autoridade? Não tinha porque era a intenção, ele estava em tratamento somente por isso. Naquele momento, se o profissional informa esse tipo de acontecimento à autoridade, ele está quebrando a regra do sigilo médico entre ele e... Interessante. Então, interessantíssimo. Casos comuns, Marcão, que acontecem, adolescente, vamos colocar menor, mas o menor adolescente, que está em tratamento médico e ele acaba... confessando ou passando para o profissional que ele é usuário de drogas, por exemplo. Ele faz uso de drogas, né? Como é que fica o profissional? É um menor de idade que confessou que está fazendo uso de drogas e os pais, os responsáveis, não sabem. O médico revela isso para os pais ou não? Mas é menor, enfim. Mas o menor tem o direito a ele contou ao profissional nessa relação. E mesmo assim ele tem o direito do sigilo. Ele tem o direito do sigilo. Então, assim, a questão... Bastante complexo. Complexo e muito caso a caso, pontual, que tem que ser analisado. Poxa. Mas isso tudo, todas essas informações, elas constarão no prontuário, que um dia, por algum motivo, eles serão expostos. Bom, né? Se você que está assistindo aí o J7 Notícias tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 17 98161 1000, ou então para o Instagram do advogado Júnior Dezuani. Júnior Dezuani, tudo junto. Júnior Dezuani. Nós teremos o maior prazer em estar aqui questionando o nosso colaborador Júnior Dezuani, para que você também tire dúvidas, enfim, saiba os seus direitos. Sua saúde, seu direito.